Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme The Mule. Mais uma vez estou preparada para o ginásio, daí tão escuro, que eu cortaria com um colar, assim, ou branco, ou mais claro, enfim, super interessante, não é? Eu sei. Mas pronto, mas para o ginásio não dá. E então, ontem, domingo, foi outro dia de trabalho e vai ser assim até ao final do mês. E então estou a gravar isto à segunda-feira. The Mule é um filme de 2018 e é de Clint Eastwood. A tradução para português é Correio de Droga. Clint Eastwood realiza o filme. Ele é também o protagonista desta história, é o Earl. Clint Eastwood, para quem não conhece, começou como ator a sua carreira. Ele tem 89 anos, é americano. Ele começou na televisão americana e penso que terá ficado mais conhecido quando começou a aparecer em filmes western. E depois começou também a realizar mais para o final dos anos 80. Eu penso que o primeiro filme dele premiado foi O Imperdoável, de 1992, é um western também, em que recebeu o Oscar de melhor ator e de melhor realizador. E daí para cá tem realizado uma série de filmes, mesmo muitos. Eu quando fui ver a biografia dele, percebi que há imensos filmes dele que eu não vi. Pronto, eu vi alguns de que gostei muito, como o Million Dollar Baby ou o Gran Torino. São filmes de que gostei bastante. Este, Correio de Droga, é um filme baseado numa história verídica de um nonagenário que esteve a trabalhar como correio de droga para um cartel mexicano. A história começa em 2005 e apresentam-nos um Earl que é um horticultor. Ele tem uma plantação de flores e nota-se, percebe-se que ele gosta muito daquilo que faz. Tem 2 ou 3 funcionários que parecem ser mexicanos. Por acaso é engraçado, eu não sei onde é que isto se passa. Sei que a dada altura grande parte da ação, ou uma parte da ação, melhor dizendo, passa-se em Chicago. Eu não sei se ele está nessa zona, se está aí perto. Agora não me lembro muito bem se eles falaram disso e eu depois não reparei. Ou não dei importância, mas não me lembro de ver ou de perceber onde é que se estava a passar a ação. Mas é uma zona americana, bom, obviamente passa-se nos Estados Unidos. E então, lá está, Earl tem essa plantação de flores, tem uns funcionários com quem se dá bem, ele gosta daquilo que faz, parece-nos um homem muito satisfeito com a sua vida, vai até uma conferência de flores, ou de horticultura, não sei muito bem. Tem uma boa relação com as pessoas, é jovial, as pessoas dão-lhe bastante importância, portanto parece ser uma pessoa de sucesso, tanto na sua carreira como pessoalmente. Vamos ver como na sua vida pessoal, melhor dizendo. E depois corta-se daí para uma noiva que está muito desgostosa porque o pai não está a aparecer. Estão-se a perceber que ele não vai e o pai é o Earl. Portanto, logo aqui percebemos que temos um homem com 2 dimensões. Portanto, uma dimensão em que ele é muito bem sucedido e em que as pessoas gostam muito dele, e uma dimensão que é a dimensão familiar, de que ele parece se afastar e de certa forma isolar-se em relação à família e que causa muita mágoa, não é? Tanto na sua filha como na sua mulher que está no casamento. A filha tem uma filha por sua vez, não é? Portanto, o Earl tem uma neta, já novinha, que nesta cena terá uns 10 anos por aí, que não percebe bem o que é que se está a passar. Só por uma mera curiosidade, a atriz que faz de filha de Clint Eastwood é efetivamente filha dele. Pronto. E então eu penso que aqui o objetivo é precisamente este, é mostrar-nos que este Earl tem 2 dimensões que são completamente diferentes. Portanto, ele falta ao casamento da filha para estar nesta convenção. Portanto, põe o trabalho, que aqui parece-me que é mais do que o trabalho, à frente da família. Portanto, eu acho que há qualquer coisa na família, não sei, eu aqui já estou a ler demasiadas coisas, mas parece que ele vê a família como um sítio onde ele não se pode esconder, onde ele não pode... Porque o Earl mostra-se uma personagem sempre um bocadinho blasé, ele não é uma personagem muito emotiva. E então parece que depois quando está com a família tem medo de dar largas a esse lado dele. Não sei se será isso. Bom, enfim, fazer uma leitura psicológica de uma personagem, mas pronto, enfim. Mas eu fiquei com essa sensação. E daqui passa-se para 12 anos à frente. Portanto, passamos para 2017. Em 2017, o Earl ficou sem o seu negócio de horticultura faliu.
está tudo muito degradado, as estufas estão estragadas, ele está a desmontar as coisas com os seus funcionários, que parecem ter pena de o deixar, mas pronto, enfim, cada um tem que ir à sua vida. A casa também dele está muito degradada, e ele está a encher uma carrinha com coisas e pronto, e a ir-se embora. E está a ir para a casa da neta, portanto a neta terá os seus 20 e picos, é uma festa de noivado, portanto ela vai se casar. O Earl chega e a neta recebe o avô muito bem. É a única personagem da família do Earl que adora o avô. Pronto, e então ele chega e ela dá-lhe 2 beijinhos, pergunta então como é que tu andas e não sei o quê e tal, e vão até à cozinha, as pessoas, os convidados estão todos no jardim, vão lá buscar qualquer coisa, e quando estão a sair é quando está a chegar a mulher de Earl e a filha de Earl, e o seu genro também. E isso tem piada porque ao longo do filme eu não percebo muito bem o que é que o genro e depois o noivo ou o marido da neta estão a fazer, porque parecem 2 emplastos, não dizem nada e só fazem assim umas caras de cada vez que eles começam a ter aquelas picardias entre eles, porque assim que chega a mulher de Earl e a filha de Earl à festa de noivado da neta dele, começam a trocar ali, inicia-se ali um bate-boca, porque a filha de Earl, assim que o vê, diz qualquer coisa do género, se ele está aqui eu não vou ficar, e vai-se embora, e a mulher dele começa-se a passar com ele. Tu pensas que podes aparecer assim, não sei o quê e tal, portanto ainda estão completamente presos ao que se passou. Não é só o que se passou no casamento, parece que essa história do casamento foi tipo a gota d'água. E então começam ali a discutir um com o outro, e tanto o marido da filha quanto o noivo da neta fazem-se umas caras, e não é a única situação em que isto acontece. Portanto, eu não sei se essas personagens... Eu não percebo bem o que é que elas estão ali a fazer, honestamente, mas não sei se essas personagens pretendem representar-nos a nós, que estamos de fora a assistir a estas coisas. Não faço ideia. Acho que isso é demasiado profundo para o que se passa ali. Mas pronto. E então começam os dois a discutir, o Earl e a sua mulher. Pois, e não sei o quê, já não apareces há imenso tempo e achas que aparece assim e está tudo bem. Pronto. E ele começa a dizer, mas eu... Porque tu foste um marido ausente e tal. E ele, mas eu andei a viajar de um lado para o outro, de estado para estado, fiz não sei quantos estados americanos para ganhar dinheiro, para dar dinheiro para esta família e tal, para providenciar, e é assim que vocês me tratam e tal e tal. E a conversa vai nestes termos, e ela vai-se embora chateada também, e ele decide que se vai embora também. Portanto, ninguém fica para a festa de aniversário da neta, que é a Ginny. Espetacular. Enfim, bom... Ela que é assim uma pessoa mais pacífica, não quer problemas e tal, mas eles não conseguem. Aquilo há ali muita animosidade, há ali muitas coisas mal resolvidas. Não dá para estarem só caladinhos e... enfim, e com assim os mínimos da boa educação. Não dá, é impossível. E então é isso, vão-se todos embora. E quando o Earl está a ir para a carrinha, há um homem que estava na festa de noivado, no jardim, que assistiu a isto tudo. Aliás, toda a gente assistiu a esta discussão. Há um homem que vai ter com ele e diz, então viajavas muito? E ele, sim, fiz não sei quantos milhares de quilómetros e tal, quando era mais novo e não sei o quê. E ele, olha, eu por acaso conheço umas pessoas que estariam muito interessadas em alguém que fizesse essas viagens ou que tivesse essa facilidade em fazer essas viagens, e dá-lhe um cartão. E o Earl, que está a precisar de dinheiro porque o seu negócio faliu, e aparentemente ele comprometeu-se a pagar alguma coisa do casamento da neta, daquilo que eu me lembro. Ele diz, bom, está bem, ok, vou experimentar. Nunca desconfia. Quer dizer, ele fica interessado. Pronto, não sabe bem o que é que será, mas lá vai ele. E pronto, e então entra lá numa garagem, vai a essa morada, entra numa garagem, eles de repente já lhes estão a pôr um saco dentro do carro, a dizer, ok, vais levar isto do ponto A ao ponto B, quando chegares ao ponto B deixas a carrinha, deixas o saco dentro do carro, não podes ver o que é que está dentro do saco. Sais, estás, sei lá, 1 hora fora, e quando voltares o saco já lá não estará e está lá o teu pagamento no porta-luvas. E é tipo isto. Pronto, é o que ele tem que fazer. Ponto A a ponto B vai dar uma volta, fazem a troca, alguém... ele tem que deixar a chave na ignição. Alguém faz a troca e ele depois quando volta... Portanto, ele nunca se cruza com ninguém. Pronto. E ele faz isto uma vez, ganha bastante dinheiro. A ideia dele era só fazer uma vez, pronto, mas o dinheiro é fácil para ele, que ele não lhe custa muito. Ele não levanta muitas suspeitas, porque é um homem nonagenário, portanto, quem é que vai achar que aquele velhote que está naquela carrinha está a carregar droga?
Ninguém. E então ele basicamente entra no negócio e começa a fazer essas viagens para entregar droga. Pronto, é o que ele faz. Vai ganhando cada vez mais dinheiro, troca a carrinha por uma nova e enfim, e vai se relacionando então com este cartel de drogas mexicano. Existem outras duas narrativas que estão a acontecer ao mesmo tempo, portanto há a narrativa da família dele e da relação dele com a família dele. A mulher dele, entretanto, também adoece. E nós percebemos que, apesar de tudo o que se terá passado entre eles os dois, algumas coisas que não são muito claras, ela gosta muito dele e ele gosta muito dela. E depois há outra narrativa que é de um agente Bates, que é interpretado pelo Bradley Cooper, que é um agente da DEA, que é uma brigada antidrogas americana, que se apercebem que há naquele cartel muito movimento, estão a movimentar muita droga e tal, começam a perceber que há um correio de droga que anda a movimentar muita droga de uma só vez, e começam então a fazer os esforços que têm que fazer para apanhar esse correio de droga, sei lá, operações stop, arranjam um informador dentro do cartel. Pronto, fazem-se algumas coisas para ver se conseguem apanhar e fala-se um bocadinho sobre o agente Bates, o tal Bradley Cooper, portanto ele parece estar um bocado contrariado em Chicago, é onde ele está a trabalhar, nesse gabinete. Há ali também algum problema com a família dele, mas eles não dão grande ênfase à história dele, portanto dão assim uns apontamentozinhos que acho que servem para estabelecer algum paralelo entre ele e o Earl. Portanto, dois homens de duas gerações completamente diferentes, que fazem coisas completamente diferentes, mas que têm esse afastamento, essa forma de se isolarem um pouco das suas famílias. Pronto, de pôr o trabalho à frente. E depois há uma série de outras coisas engraçadas neste filme. Uma delas é que o Earl é politicamente incorreto. Ele usa palavras que hoje estão... Algumas que sempre estiveram muito carregadas de... politicamente falando e socialmente falando, eu já vos digo quais são, e depois outras coisas que ganharam esse peso entretanto, em que parece que só o facto de tu usares a palavra não interessa ao contexto em que usas, acusam-te automaticamente de seres ou racista, ou no caso dele misógino, ou homofóbico ou xenófobo. Portanto, este filme acho que causou alguma polémica nos Estados Unidos, precisamente porque esta personagem do Earl é politicamente incorreta. E isso acho que é um bocadinho o Clint Eastwood a gozar connosco, porque eu acho que, em grande medida, esta maneira de tentar higienizar e de tirar as palavras do seu contexto é uma infantilidade. É algo que só nos rebaixa, de certa forma. Ou seja... parece que de repente a história desta pessoa, de onde é que ele vem, o que é que ele é, o que é que ele faz, parece que a palavra é mais importante. Isto até foi uma coisa que o Luís me disse ontem, porque eu estava a discutir isto com ele. Parece que a palavra é mais importante que a ação. Ou seja, eu vou só contar este episódio e depois falo do resto. Portanto, a acusação de que ele é racista, de que o filme é racista, porque o Earl é racista, isso para mim não é muito claro. Mas que ele usa palavras inapropriadas, sim. E, por exemplo, esta é a palavra que eu acho que é a mais grave, que é o nigger. Porque é uma palavra que realmente nos Estados Unidos está muito associada à escravatura, ao apartheid. Portanto, eu percebo que seja uma palavra proibida. Pronto. Numa história, porque é que não pode ser usada? Num filme em que uma das personagens, se calhar, é racista. Eu não acho que seja bem o caso do Earl, mas como é que num filme não pode ser usado? Para tu contares a história e para tu retratares aquela determinada personagem, tens que usar a palavra, não é? E a arte tem esse lado que eu acho que é muito positivo, em que é um objeto artístico que existe ali contido, portanto ele por si só não magoa ninguém, tem mais a ver contigo, com os teus sentimentos, com a forma como tu interpretas. E tens todo o direito de te sentir indignada. Eu não quero só ver obras de arte, sejam livros, sejam quadros, sejam filmes, em que me sinto muito bem e é tudo tão bonito e tão fofinho. Não, eu quero coisas que me desafiem, eu quero coisas que me deem a oportunidade para eu me indignar, para eu me revoltar, porque acho que também é uma forma de nos conhecermos melhor a nós mesmos e de nos situarmos no mundo. Eu acho que a arte tem essa tarefa também e que faz isso. Portanto, essa ideia de que as obras de arte têm que ser sempre muito bonitinhas e muito fofinhas, acho, para além de perigoso, acho completamente desinteressante. Serviria quase para nos tornarem seres amorfos, quer dizer, não temos pensamento, não super contentes e, não sei, não
não, enfim, não subscrevo essas ideias, essa higienização da arte. Então o Earl está numa dessas viagens de ponto A a ponto B, repara que há um carro parado na berma da estrada e para. Cá fora está uma família, 3 pessoas, um casal e um filho, e eles são negros. E ele para os ajudar, portanto é um pneu que está furado, ele até goza um bocadinho porque o pai está a tentar com o telemóvel, porque não tem rede, apanhar rede para ver como é que se muda um pneu, porque não sabe fazê-lo. E eu acho que isso é muito engraçado, e este filme tem algumas críticas que têm a ver com isso, com a internet, com o facto de nós, enfim, nos demitirmos de fazermos algumas coisas e estamos muito dependentes e o facto de estarmos muito dependentes de uma ferramenta digital que nos vai dizer como é que temos que fazer, enfim. E então ele goza um bocadinho com eles e a dada altura, mas começa a ajudá-los. Ok, vá, vem, diz assim para o marido, anda cá e ajudas-me a fazer isto, eu ensino-te como é que se faz, e a dada altura mete lá a palavra nigger no meio da conversa. E eles ficam de género, a olhar assim uns para os outros, e ele diz até o marido, a dizer, pá, não diga isso, não, isso está incorreto, ou eu não sei, mas ele deixou bem claro que não era para ele usar aquela palavra. E o Clint Eastwood tem a reação que tem sempre quando alguém se chama a atenção, porque isto vai acontecer algumas vezes no filme, que é tipo, ele ri-se um bocadinho, ele acha piada aquilo. Então, uma pessoa fica na dúvida de se ele diz só para provocar, se ele diz porque não me parece que seja uma coisa violenta, porque se ele fosse realmente racista, ele nunca teria parado para os ajudar. Nunca. Quer dizer, não faz sentido. Ele não lhes cobrou nada, não lhes pediu nada em troca. Portanto, acho que ele não teria parado. E é aqui que há essa questão das palavras versus ações. Pronto, e eu não sei se isso é de propósito ou se é só... não sei se era isso que o filme pretendia mostrar, mas é isso que acaba por acontecer. E acontece mais à frente também, no caso... porque é aqui que o filme é acusado de ser homofóbico, que é quando ele vê umas motares lésbicas. Mas eu agora vou ter que comer qualquer coisa, porque convém comer qualquer coisa antes de ir para o ginásio, e já cá venho para falar sobre esta questão também. Até já. Fui só ali então lanchar, já está. E então, estava a falar das motares, estava a falar da situação que provocou que algumas pessoas dissessem que este filme era homofóbico. Há uma situação em que o Earl para numa espécie de estação de serviço, vamos lá, e estão lá uma série de motares, mulheres. E, ou eu muito me engano, porque eu perguntei ao Luís, mas ele também não tinha bem a certeza, mas eu acho que o nome delas era tipo Dykes on Bikes, ou elas apelidaram-se assim, mas tenho quase a certeza que foram elas que usaram a palavra dyke, que é uma espécie de termo pejorativo para lésbica. E ele depois, quando elas estão com um problema qualquer numa das motas, e o Earl diz do género... eu acho que isso é de não sei o quê, tentem fazer assim, dykes, e depois usa a palavra. Ou seja, mais uma vez, ele está a ajudar, mas usa uma palavra um bocado ofensiva. Enfim, mas neste caso, eu por acaso, é isso, eu tenho a ideia que eles usaram primeiro, mas lá está, mais uma vez, ação, palavra, as duas coisas muitas vezes não jogam, e eu não sei se ele faz isso um bocado para gozar connosco. E depois há outra situação que é... do filme ser misógino. Isto porquê? Porque o Earl, consoante vai subindo de categoria dentro do cartel, portanto, em termos da quantidade de droga que ele vai levando com ele, portanto, ele começa por levar quantidades muito pequenas, e assim, para o caso de correr mal, o prejuízo não é muito grande, mas conforme eles vão vendo que ele é muito bom a fazer os transportes, ele não é muito previsível, ele às vezes faz paragens, portanto, ele parece um condutor normal numa viagem normal, para além de que é velhote. Portanto, ninguém vai desconfiar que ele está a transportar droga com ele. Começam a dar-lhe cada vez quantidades maiores de droga. Pronto. E então, a dada altura, o chefe do cartel quer conhecê-lo, engraça com ele e convida-o para uma festa lá em casa, que é assim um casarão todo tamanho, com piscina, uma coisa enorme. E tem lá muitas mulheres, algumas delas meias despidas e tal, portanto... Há um enfoque na mulher como objeto, nessas cenas. Pronto, eu não sei se elas são prostitutas, têm ar de ser. É isso, não quer dizer, não são namoradas de ninguém, não é? Parece que é isso, só foram contratadas para estar ali para servir os homens. Portanto, se eu acho que isso torna o filme misógino, não. Eu acho que isso retrata uma realidade. Portanto, são homens que têm muito dinheiro e que pagam por esse tipo de serviços, e há mulheres que vendem esse tipo de serviços. Eu, em relação à prostituição, por acaso,
Lá está, mais uma vez eu não estudo estes assuntos, portanto é só um bocadinho de pensar no assunto, o que é que eu acho que funcionaria e tal. A prostituição em si, é claro que eu preferia que não existisse. Pronto, a ideia de que uma mulher vende o seu corpo como objeto, portanto vazio, só como objeto de prazer, mete-me impressão e preferia que não existisse. Mas há mulheres que o fazem em plena consciência, porque querem fazer, porque a prostituição pode render muito dinheiro. Pronto. Mas depois, por outro lado, no outro espectro, há mulheres que são obrigadas a fazê-lo, há mulheres que são raptadas e obrigadas a fazê-lo, e isso para mim é das piores violências que se podem exercer sobre uma mulher. Não é? Portanto, anulá-la completamente e usá-la como um objeto de prazer para outras pessoas, para outros homens. Portanto, eu nem sei se neste caso o que funcionaria melhor, não sei se não seria legalizar a prostituição, porque assim essas mulheres teriam de estar registadas, teriam de pagar impostos e eu penso que daria menos aso a situações deste tipo. Portanto, das mulheres que são obrigadas a fazê-lo. Mas enfim, isto são reflexões que eu acho que saem completamente fora deste filme, porque o que eu acho que eles querem fazer aqui é retratar aquela realidade. Portanto, isto acontece, esta realidade é assim. Não quer dizer que o filme seja misógino. Portanto, mais uma vez, e depois eu ouvi um comentário de alguém que dizia que pelo menos devia existir o contraditório. Portanto, alguma personagem ou alguém que aparecesse e dissesse isto está mal. Mas porquê? Porque é que essa pessoa não podemos ser nós? Eu, quando vi essas cenas, fiquei incomodada, não gostei. E fez-me pensar nisto, e fez-me refletir no assunto. E eu acho que a arte serve para isso. Tem essa função também. Portanto, não tem só que nos apresentar um tipo de produto, que é bonito, está bem embrulhado e higiênico. Não, acho que pode ser isso e pode ser completamente execrável, pode ser outras coisas, pode mostrar personagens completamente horríveis. Não tem que ter o contraditório. Não é? E tu podes ser tu o contraditório. Portanto, eu acho que às vezes estas tentativas de branquear tudo é passar-nos um atestado de estupidez. Ok? Pronto, e então é isso que eu tenho a dizer sobre o assunto. Também há algumas mensagens políticas, porque depois algumas destas acusações têm a ver um pouco, penso eu, com o percurso político do Clint Eastwood. Eu não encontrei muita coisa sobre o assunto, também não pesquisei imenso sobre isso, mas tenho ideia que ele estará mais ligado à direita, mais ao Partido Republicano e ao Trump. Então daí surgirem algumas acusações. A única situação que eu vi que posso dizer que é mesmo política, vamos lá, é que a dada altura, quando os agentes da DEA estão à procura do correio de droga, fazem paragens assim aleatórias de carrinhas. Eles têm uma descrição da carrinha que o correio de droga usa e a dada altura começam a parar alguns carros parecidos e param um dos carros, está a ser guiado por um mexicano, por acaso, e o homem está muito nervoso e começa a dizer, porque eu sei, vocês não sabem, mas saiu um estudo e estes são os mais importantes 5 minutos da minha vida, eu corro mais riscos aqui de ser alvejado do que noutra situação qualquer, e isso parece-me uma referência muito clara às paragens que são feitas nos Estados Unidos, muitas vezes de pessoas negras, penso que isso é o mais comum, e que depois acabam muitas vezes em mortes, situações completamente aleatórias, em que não há... o condutor nem sequer estava armado, não havia problema nenhum, e depois acaba alvejado porque, sei lá, faz um movimento brusco, bem, eu nem sei bem. E então essa situação em si pareceu-me referenciar-se, ou pareceu-me ir beber desses casos que acontecem na realidade. Mas, se querem que vos diga, até me pareceu uma crítica a isso mesmo que acontece. Não me pareceu que estivesse de alguma forma que o filme nos estivesse a dizer que isto está correto, parar pessoas ou mexicanas ou de outras etnias está perfeitamente correto. Não me pareceu isso. Mais uma vez, não fiz essas leituras todas políticas, mas também pode-se dar o caso de ser simplesmente eu não estar muito atenta, honestamente, sei assim o básico dos básicos do que vai acontecendo pelo mundo, e também não sou americana nem vivo lá, portanto é uma realidade que eu não conheço. Conheço de ouvir falar e tal, mas não a vivo, não é? Então acho que é natural que eu não sinta essas emoções todas. Ouvi também outra apreciação do filme, feita por um jovem mexicano, em que ele, a dada altura, ele para já, pronto, diz que gostou do filme, mas
e que fica muito irritado quando vêm pessoas brancas dizer-lhe a ele, que é mexicano, como é que ele se deve sentir e que ele se deve sentir indignado e que aquilo é uma ofensa às minorias étnicas. Porquê? Porque os mexicanos que aparecem no filme são traficantes de droga. O que não é bem verdade, porque os trabalhadores do Earl, logo no início do filme, também me parecem ser mexicanos e ele tinha uma ótima relação com eles. Mas pronto. E esse tal jovem mexicano a dizer: epá, fico tão irritado quando me vêm dizer a mim que sou uma minoria, como é que eu me devo sentir? Uma maioria a dizer-me como é que eu me devo sentir. Quer dizer, não estão eles próprios a ser um bocado racistas? Mas pronto, eu achei esse ponto de vista também muito interessante. Eu gostei do filme, não acho que seja o melhor filme do Clint Eastwood, honestamente. Eu não sei se foi um filme em que eu não senti muita coisa. Foi depois a ler sobre o filme e a perceber as polémicas que tinha gerado que comecei a sentir mais coisas, honestamente, e a analisar mais até o filme. Portanto, ao menos serviu para isso, essas polémicas todas. Apesar de eu não concordar com elas, pronto. Mas eu não sei se é porque a personagem do Earl é muito blasé, muito calma, muito pouco emotiva e pronto, e o filme é muito focado nele. Não sei se é por causa disso que eu não senti muita coisa. Não me indignei tanto e todas essas situaçõezinhas assim um bocado mais... estão bem contextualizadas, eu percebo porque é que elas acontecem, não acho estranho. E então é um filme muito calmo, muito assim só uma linhazinha, muito estável. Portanto, nesse aspecto não é um filme muito dinâmico e que tenha mexido muito comigo. Mas é um filme interessante, quanto mais não seja pela premissa de um homem que se torna corredor de droga aos 90 anos. E saber-se que se trata de uma e que se baseia numa história verídica é extraordinário, é curioso. Extraordinário não sei se será a palavra mais indicada, mas é curioso. Espero que tenham a oportunidade de ver este filme. Se tiverem outras sugestões, outras ideias, deixem lá em baixo. E é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo e até à próxima. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau.